E se as dificuldades pudessem trazer grandes vantagens, ao invés de somente dor e desespero? No vídeo de hoje, te mostraremos que alguns obstáculos que parecem ser invencíveis, na verdade não são nem tão grandes assim. Através de uma série de histórias, você aprenderá a identificar e a diferenciar o que são vantagens e desvantagens na sua vida. Te espero no vídeo, hein? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesizer Book. O livro de hoje se chama Davi e Golias, de Malcolm Gladwell. Basicamente, a gente quer falar sobre o livro de hoje, sobre as desvantagens e as vantagens e como a gente enxerga de maneira errada tudo isso. Como a gente tem uma visão deturpada do que realmente é uma vantagem, do que realmente é uma desvantagem e principalmente as desvantagens ocultas naquilo que parecem grandes oportunidades e as vantagens ocultas naquelas ocasiões que parecem grandes obstáculos ou grandes dificuldades. Para começar, então, a contextualizar vocês, é bom a gente voltar lá atrás, na famosa história de Davi e Golias, que é um termo que todo mundo utiliza para poder falar entre uma batalha, né, ou quando surge uma batalha entre um gigante e um pequeno, ou um muito mais forte e um muito mais fraco. Basicamente, né, existia uma guerra, uma batalha entre dois povos, os filisteus e os israelitas. E naquela época era muito normal, para não haver uma batalha, não haver muito derramamento de sangue, cada um dos exércitos enviarem um só soldado e eles duelarem um contra um. O soldado que vencer seria como se o seu povo vencesse, o outro povo abandonaria a guerra. Os filisteus, nada bobos, mandaram um Golias, que era um gigante de 2 metros, cheio de armadura, um soldado extremamente forte, e perguntaram: qual é o soldado de vocês? Quem é que vai lutar contra esse gigante? E o escolhido, na verdade foi o único que se prontificou para lutar, foi um camponês, baixinho, fraquinho, mirradinho, e o nome dele era Davi. O que a gente precisa aprender sobre essa batalha? Mas primeiramente, como foi a batalha? Como se originou a batalha? Na hora de entrar para lutar com Golias, na hora de chegar perto do Golias para ir para a batalha, as pessoas, né, do exército dos israelitas, falaram: Davi, tu não vai levar nenhuma arma? Não vai levar nada para uma lança, um machado para poder lutar contra esse gigante? E o Davi falou: não, isso me deixaria muito pesado. Ele acabou levando só uma tufunda. O que seria uma funda? Era onde se colocava uma pedra, ele girava aquela funda e conseguia arremessar aquela pedra com muita velocidade. Isso era uma arma muito famosa, inclusive, naquela época, nas batalhas, né, nas guerras daquela época. Como se desenrolou a batalha? Quando Davi foi chegando um pouco mais próximo do Golias, foi chegando perto do local da batalha, o Golias começou a zoar o Davi, falou: cara, não tem chance, né? Ficou até bravo, não tem chance de tu ganhar de mim, cara. Por que não manda alguém do meu tamanho? Qual é a graça de lutar contra alguém tão pequeno assim? E a batalha foi o seguinte, a batalha começou, o Davi girou a sua funda, arremessou, pegou na cabeça do Golias, ele nem viu de onde veio, o Golias caiu, e como era um ritual de batalha daquela época, o Davi cortou, decepou a cabeça do Golias e acabou vencendo a lendária batalha que todo mundo hoje ouve falar entre o gigante e o pequeno. Mas o que as pessoas não te contaram, e você provavelmente não sabe porque eu não sabia, são as vantagens e as desvantagens, tanto do Davi quanto do Golias naquela época. Por que o Davi e como que o Davi venceu o Golias nessa batalha? Primeiro, ele não fez o que o Golias achou que ele fizesse, ele não foi pro combate corpo a corpo porque ele não é idiota. Ele sabia que ele não ia vencer um gigante de quase 2 metros. O que ele fez? Ele girou sua funda, que era uma coisa que ele tinha muita habilidade, é comparável aos arco e flechas. E dizem que a velocidade de uma pedra arremessada por essa funda, hoje, é basicamente como uma arma de um calibre 45. Era muito forte, capaz de perfurar crânios, que foi o que aconteceu, inclusive, com Golias. Então o Davi, muito habilidoso, não precisou chegar perto do Golias, arremessou e conseguiu acertar o Golias. Outra desvantagem do Golias. Ele tinha uma disfunção numa glândula de crescimento que fez ele ter 2 metros, mas também provocou uma dificuldade na visão do Golias. Ou seja, ele via sombra, ele via... como é que se fala, qual é a palavra? Ele via apenas ruídos, ele via apenas vultos, né? Essa é a palavra, ele via apenas vultos do Davi. Ele não conseguia enxergar muito bem o que estava acontecendo. Por isso que ele insistia tanto para o Davi chegar mais perto dele. Então essas são as desvantagens e as vantagens que a gente não ouve falar. Quando a gente ouve falar de Davi e Golias, a gente só imagina um gigante contra um pequeno. E é óbvio que o gigante tem mais chances. Mas por quê? Em qual tipo de batalha?
Por que o pequeno não pode fazer uma estratégia diferente para vencer o gigante? E é sobre isso, vantagens e desvantagens ocultas, que basicamente a gente vai falar no livro de hoje. E basicamente foi sobre o que o Malcolm Gladwell falou no livro, que é um livro fantástico desse baita autor. Para começar então, é o dinheiro e a criação dos filhos, é o primeiro assunto que a gente vai trazer. Eu pergunto para vocês se é melhor, e a resposta provavelmente eu já saiba, se é melhor criar um filho com pouco ou com muito dinheiro. A resposta que vocês vão me dar vai ser que é melhor criar um filho com muito dinheiro. Por questões básicas, tu pode oferecer uma educação melhor, tu pode oferecer escola melhor, pode oferecer comida, roupa, oportunidades, experiências, tudo com mais dinheiro. Sim. Mas e se eu falasse para vocês que existem muitas dificuldades também em criar um filho quando se tem muito dinheiro? E um exemplo disso é um homem rico de Hollywood que vivia esse dilema. Ele passou por uma infância, esse homem rico passou por uma infância muito pobre, em que ele teve que lutar pelas coisas dele. E ao longo de sua vida ele foi conquistando tudo que ele conquistou. E hoje ele é um milionário, possuía milhões de dólares na sua conta bancária. E ele pensava, cara, como que eu vou levar para o meu filho todos esses princípios que eu passei, mas porque eu passava dificuldade, eu tive que aprender na marra. E o meu filho não precisa de dinheiro, ele não precisa lutar pelas coisas que ele tem, porque é tudo entregue para ele. Então como é que a gente soluciona isso? E na verdade, para solucionar isso, vou trazer o exemplo de um gráfico em um invertido que explica exatamente como acontece isso. Os gráficos em um invertido que está aparecendo aqui, ele mostra pra gente que na criação dos filhos, começa com pouco dinheiro, que é a ponta da extrema esquerda do gráfico, é horrível. É horrível criar um filho com muito pouco dinheiro, a gente não tem nenhuma dúvida. Mais dinheiro nessa situação vai elevando o nível da criação dos filhos, vai se tornando mais fácil, até que atinge um platô. Que é nessa ponta um platô do U invertido, que chega nesse momento ter mais dinheiro não vai fazer tanta diferença, até que chega um momento que ter mais dinheiro vai descendo e vai se tornando igualmente difícil criar os filhos. O que eu quero falar com você, falar para você sobre isso? Chega um momento em que ter mais dinheiro começa a atrapalhar na criação dos filhos. Óbvio, ninguém quer comparar criar um filho sem dinheiro nenhum e tem muito dinheiro, não são dificuldades comparáveis. Mas também é muito difícil criar um filho com muito dinheiro, por quê? Porque é mais fácil falar para uma criança que você não pode dar algo para ela porque você não tem dinheiro. Óbvio que muitas vezes ela vai reclamar, mas ela vai entender, porque ela é obrigada a entender. Do que falar para o seu filho que você não vai dar algo para ele porque você não quer, porque faz parte do desenvolvimento dele. Experimente falar isso e você vai entender o que eu estou falando. Então a questão é, basicamente, para mostrar para vocês o que é o gráfico do U invertido, mais dinheiro ou mais alguma coisa quando a gente está na ponta do gráfico ajuda muito, até que chega um momento em que mais dinheiro não faz diferença. E o terceiro momento, ou seja, fica neutro. Começa bom, fica neutro, e se você acrescenta mais dinheiro nesse ponto neutro, acaba ficando ruim. Esse é o gráfico invertido. Mais dinheiro fica bom, mais dinheiro fica neutro, mais dinheiro acaba atrapalhando. Então essa é uma dificuldade, porque quando a gente pensa que os gigantes, que possuem muito dinheiro, têm muita facilidade na vida, não, eles possuem dificuldade inclusive para criar os seus filhos, para dar a educação necessária para eles em um mundo que eles já têm tudo, em um mundo que eles já têm no bom e no melhor o dia inteiro. E como que a gente vai educar e mostrar para essas pessoas que a vida não é sempre assim? Que estratégias os pais têm que utilizar? E não é tão simples. E mais uma vez eu volto a repetir. Não estou comparando as dificuldades de criar um filho sem dinheiro nenhum com muito dinheiro. Só estou mostrando que os dois possuem suas dificuldades específicas. Beleza? Outro assunto que eu quero entrar para vocês é uma pergunta, na verdade. Vocês preferem, e agora é uma pergunta genuína, vocês preferem ser um peixe grande em uma lagoa pequena ou um peixe pequeno em uma lagoa grande? Para melhor explicar isso, eu vou trazer o exemplo da Caroline Sachs, que é um nome fictício que o Malcolm Gladwell deu para essa menina, na escolha de sua universidade. A Caroline era uma pessoa que era apaixonada por ciências desde a sua infância. Ela sempre sonhou em ser uma cientista e depois que terminou o ensino médio, ela chegou naquele momento sublime de escolher a sua faculdade. E ela tinha duas opções. A Brown, que é uma das faculdades mais famosas dos Estados Unidos, e a Maryland, que é uma faculdade menor, de menor expressão. Aí eu pergunto pra vocês, pra onde vocês acham que ela teria que ir? A maioria de vocês falou Brown, obviamente, porque é mais renomada, é mais prestigiada, é a faculdade maior, ela teria melhores professores, melhores ensinos. Tranquilo, é a decisão que todo mundo toma. Só que talvez essa não seja a decisão mais benéfica, eu vou explicar por quê. Ela decidiu ir pra Brown, sim. Só que chegou durante o semestre, ela começou a se comparar com os alunos que eram fantásticos, que eram brilhantes, e ela também era uma menina inteligente. Só que essa comparação, que é natural do ser humano, acabou fazendo muito mal para ela. Ela se tornou um peixe pequeno
num mar cheio de peixes, cheio de alunos interessantes, cheio de alunos inteligentes, dentre os melhores alunos do país. E ela acabou se sentindo mal, ela não entendia uma matéria e viu os alunos, os colegas dela todos entenderem e acabou se sentindo muito mal. E esse sentimento foi aumentando até que ela desistiu e largou o curso que ela tanto sonhava. Se ela tivesse ido para a Universidade de Maryland, isso é segundo ela mesma, talvez ela tivesse continuado e provavelmente ela seria cientista hoje, porque lá ela seria uma das mais inteligentes da turma e poderia ter um lugar mais saudável, onde não teria tanta competição com tantos melhores alunos. E esse é mais um exemplo de dificuldade, de vantagens e desvantagens que a gente não vê. A gente normalmente escolhe a faculdade só pelo prestígio, pelos bons professores e acaba não entendendo o que acontece lá dentro. Porque às vezes uma faculdade menor, onde você vai se desenvolver mais, onde você vai ter um ambiente mais saudável, vai fazer você desenvolver melhor. E você vai conseguir o diploma de cientista e vai ser um cientista brilhante, se formando numa faculdade menor. Então, se você for parar para pensar, as pessoas que desistem da Harvard, de Brown, de Princeton, das faculdades Ivy League, principalmente, né? Eles não são menos brilhantes do que os que se formam nas faculdades menores. Inclusive, são mais, porque eles tiraram notas melhores na faculdade. Só que as pessoas muito inteligentes acabam se tornando, entre aspas, que é o termo que o Malcolm Gladwell usou, a escória das faculdades maiores. E em faculdades menores, elas seriam o topo, elas teriam as melhores notas. Isso faz muita diferença para o ego e a confiança, você sabe muito bem, faz muita diferença para a nossa vida profissional, para a nossa vida no geral. Então isso é outra coisa que a gente precisa levar em consideração. Vale mesmo a pena a gente entrar numa faculdade muito grande? Óbvio que vale, a gente sabe que existem muitos benefícios, mas também existem desvantagens. E cabe a nós pesar. No caso da Caroline, ela acreditou, depois de muito tempo e reflexão, que teria sido melhor para ela ir para outra faculdade. Então esse foi mais um assunto. Se é melhor ser um peixe pequeno em Lagoa Grande ou um peixe grande em uma lagoa pequena. Espero que eu tenha levado vocês à reflexão. E o último assunto do vídeo de hoje fala sobre as desvantagens desejáveis, as dificuldades desejáveis, melhor dizendo. Quando as pessoas, principalmente quando tem alguma limitação física, alguma limitação cognitiva, elas são obrigadas a desenvolverem estratégias para desenvolver habilidades, né, para compensar essa limitação. Um exemplo disso são os disléxicos. Os disléxicos têm distúrbios no aprendizado, vindos da leitura, ou seja, eles têm dificuldades na leitura. Só que o mais difícil, mas o mais curioso dos disléxicos é que normalmente a leitura a gente aprende a ler por volta dos 6 anos, né? E as pessoas normalmente são diagnosticadas com dislexia por volta dos 8 ou 9. Ou seja, essa janela de 2 ou 3 anos, que as crianças só têm dificuldades na leitura, mas ainda não sabem que é uma doença, elas são vitimizadas, elas são vistas como rebeldes, os pais acham que elas não querem aprender, que elas têm outro problema. Até entender que ela é disléxica, ela passa por anos muito difíceis. E o exemplo disso foi o David Boyce. O David Boyce foi um cara disléxico, na faculdade ele é um cara disléxico, desde a infância, que é uma doença genética. Só que para isso, ele foi desenvolvendo habilidades diferentes ao longo da infância. Ele foi memorizando muitas palavras que a mãe contava na história para ele. E se eu pergunto para vocês, qual é a carreira mais difícil que um disléxico pode entrar? Uma carreira que exige muita leitura e muita interpretação. Advogado. E adivinha que o David Boyce foi um dos melhores advogados dos Estados Unidos. Pedro, mas como? Como é que ele conseguiu entrar numa faculdade de Direito sendo que ele tem dificuldade na leitura? Dizem que um disléxico, ele consegue ler um texto de 20 páginas em 6 horas. Ou seja, ele demora 6 horas para ler um texto de 20 páginas. Já imaginou você com essa dificuldade? E o David Boyce, mesmo assim, se formou e se tornou um dos maiores advogados dos Estados Unidos. Como? Desenvolvendo outras habilidades. Ele se tornou mestre em decorar, em memorizar as palavras. Desde que a mãe dele contava histórias para ele dormir, ele começou a decorar essas palavras que a mãe falava. Ele se tornou mestre nisso, ou seja, através da sua habilidade excepcional da escuta, que ele só adquiriu porque ele teve uma desvantagem muito grande, que era ser disléxico, ele se tornou o melhor advogado, um dos melhores advogados dos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? É muito bom ser disléxico? Claro que não. Mas existem várias dificuldades e várias limitações que a gente tem que nos forçam a ser diferentes, a criar novas estratégias. As pessoas também costumam falar que vários disléxicos, por eles serem discriminados, né, desde a infância, para as pessoas olharem para eles de maneira diferente, porque ele tem dificuldades no aprendizado, principalmente na escola, né, eles aprendem a ser mais corajosos, porque eles já partem do princípio que eles já são diferentes. Por isso que muitos disléxicos são hoje CEOs. Tem muitos CEOs disléxicos, mais do que a gente imagina. Porque desde criança eles já são
forçados a pensar fora da caixa, forçados a sair desse padrão. Então, os disléxicos, eles adquirem, óbvio, quando visto de uma maneira diferente essa doença, que muitos disléxicos, infelizmente, eles não conseguem se recuperar, ou eles têm uma vida muito difícil porque eles não conseguem se adequar, eles aprendem a criar novas habilidades e isso acaba se tornando uma dificuldade desejável, entendeu? Então, basicamente, foi isso que eu trouxe no vídeo de hoje, pra gente aprender a ver melhor o que é uma dificuldade, o que é uma vantagem, o que é uma desvantagem, e principalmente ver desvantagens onde parecia uma vantagem, nos Golias. É ver as desvantagens nos Golias, ou nos sujeitos muito ricos que querem criar os filhos, ou nas grandes universidades, e ver as vantagens nos Davis, nas pequenas universidades, nos pais de classe média, nos disléxicos. Então é isso que a gente precisa entender. E é isso que eu tentei trazer pra você. E acredito que tenha conseguido no vídeo de hoje. Então espero que você tenha gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, mande pros seus amigos e familiares. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!